Queridos camaradas, caros amigos, é bom vir ao Alentejo, é bom aqui vir falar com este povo temperado por um sol que ao sul é mais forte e sentir o aperto forte de mãos e braços que sabem bem o que são as marcas do trabalho, sentir aquele apelo dos que nunca, mas nunca desistem de lutar por uma vida melhor. Há quem ande por aí a dizer que nós, a CDU, que só anda a fazer esta campanha nas zonas fortes, nas zonas onde temos mais força. Nem querem saber se para a semana vamos a Leiria, a Coimbra, ao Porto, a Braga e a outras terras onde certamente havemos de ser bem recebidos. Mas deixem-me que vos diga, aqui estamos muito bem. Estamos e estaremos onde sempre nos sentimos bem. Ao lado do nosso povo, é aqui que nos sentimos bem. Quero começar por vos transmitir a todos uma saudação, a todos, especialmente a todos os camaradas e amigos que contribuíram de alguma forma para esta belíssima iniciativa. E por vosso intermédio quero saudar toda a população do Concelho de Serpa, um povo de trabalho e de cultura que, pela ação e o empenhamento da Câmara Municipal, conseguiu congregar vontades para fazerem do Cante património da humanidade. Estamos a entrar na última semana de campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. Temos uma semana para conquistar votos e apoios para a CDU. Estamos todos, mas todos, como já aqui foi dito, este não é um trabalho só para os candidatos, estamos todos nesta batalha. Estamos todos nesta batalha até ao último minuto. Cada conversa, cada contacto, cada apelo será uma semente que vamos lançar. Como digo, todos temos de lançar essas sementes. Todos temos de ser obreiros desta candidatura. E este é o tempo para levarmos aos trabalhadores e ao povo, dos mais jovens aos mais experientes, o trabalho que desenvolvemos em favor dos seus interesses, em favor dos interesses do nosso país. Centenas e centenas de intervenções, declarações, relatórios, pareceres, milhares de perguntas à Comissão Europeia e outras instituições da União Europeia. Uma quantidade de trabalho que se destaca das demais forças políticas. Um trabalho ligado à vida, à realidade concreta, aos problemas dos trabalhadores, aos anseios das populações, ao país. Foi tudo isto que deu conteúdo e deu substância à nossa intervenção no Parlamento Europeu. Por tudo isto nos distinguimos das demais forças políticas. Aqueles com quem falamos na rua sabem bem que têm razões para confiar na CDU. Conhecem o decisivo papel, já aqui mencionado, do PCP e da CDU na reposição, defesa e conquista de direitos. Não houve medida nestes 3 anos e meio positiva que não tivesse a marca dos eleitos da CDU. Sabem bem, mesmo aqueles que nem sempre estiveram de acordo connosco, sabem bem de que cepa somos feitos. Conhecem bem esta força de antes quebrar que torcer, uma força imprescindível na defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Na defesa também da produção nacional, na defesa do pleno aproveitamento das potencialidades do nosso país, também aqui desta região. Foi a CDU quem combateu, como ninguém, os impactos de 3 décadas de política agrícola comum tiveram no nosso país, apontando sempre os caminhos alternativos que eram necessários. Fomos nós quem avisou que as promessas
do mercado único de 300 milhões de consumidores e os rios de dinheiro da CEE com que iludiram os agricultores antes da adesão iriam redundar na destruição da nossa capacidade produtiva. Se há 30 anos tivessem dito ao povo, aos agricultores, que iriam destruir 400 mil explorações agrícolas, que iriam acabar com 550 mil postos de trabalho na agricultura, que iriam provocar o abandono de 700 mil hectares de terras aráveis, que ficaríamos com um déficit da balança agroalimentar de 3 mil milhões de euros ano, seguramente que a euforia não teria sido tanta. Se tivessem dito aos portugueses, também aos alentejanos, particularmente aos alentejanos, que o país que produziu trigo, aveia, cevada, centeio aqui no Alentejo, mas também em Trás-os-Montes, no Oeste ou nas Beiras, que esse país hoje teria de importar 95% do trigo que produz e 75% do conjunto dos cereais, se nos dissessem que importaríamos mais de 1.000 milhões de euros em carne todos os anos, com certeza que as opções do povo, se ao povo fosse dado escolher, teriam sido outras. Se tivessem dito antecipadamente que os dinheiros da CEE e da União Europeia seriam apropriados por um pequeno grupo de grandes senhores do agronegócio, que 8% dos beneficiários dos fundos da agricultura haveriam de receber 80% desses fundos, mas que as dívidas e os juros, essas seriam a dividir por todos, então não temos dúvidas que outro galo cantaria. E, no entanto, camaradas e amigos, é este o retrato da nossa agricultura. Sabemos bem que há iniciativas de sucesso. Aqui mesmo, beneficiando do grande investimento público que é o Alqueva, aí temos alguns a alardoar o sucesso com o olival superintensivo e agora também o amendoal intensivo e superintensivo. Mas importa perguntar, um sucesso para quem? Será para os trabalhadores que trazem de países longínquos aos quais pagam salários de miséria? Será para as populações que têm de viver muitas vezes paredes meias com doses exageradas de pesticidas lançados sobre as povoações? Será para as terras que são sobreexploradas e quando o olival deixar de produzir não se sabe bem se darão para mais alguma coisa? Será para a biodiversidade, quando sabemos que morrem milhares de aves pelos métodos agressivos de colheita? É este o modelo de produção que queremos que predomine na paisagem alentejana, que domine por completo a paisagem alentejana? Pois para a CDU, o aumento e a diversificação da produção nacional, também na agricultura, deve ser compatível com a defesa do ambiente e com a salvaguarda dos recursos naturais, com a promoção da elevação da qualidade de vida das populações e com o direito a uma vida saudável e sadia. Caros camaradas e caros amigos, os pequenos e médios agricultores sabem bem que foi pela ação e iniciativa da CDU que foi possível avançar nestes últimos anos. Aumentou-se os apoios do regime da pequena agricultura, de 500 para 600 euros, e mais ainda seria possível fazer. Aumentou-se o desconto no gasóleo agrícola. Aprovou-se finalmente o Estatuto da Agricultura Familiar. Nos próximos anos será debatida no Parlamento Europeu um assunto da maior importância para o nosso país, a reforma da política agrícola comum. E também aqui, esta é a hora das clarificações. Agora, antes das eleições e não depois das eleições. O que pensam fazer os vários partidos? Pois para a CDU,
que apresentou, a quando da última reforma da política agrícola comum, mais de 150 propostas de alteração aos regulamentos da PAC, este será um momento-chave para defender a agricultura nacional, para assegurarmos o direito de cada país, e não apenas de alguns, a produzir. O direito a defender a cada país, e não apenas a alguns, o direito a defender a sua soberania alimentar. Este será um momento decisivo para exigir uma redistribuição das verbas da política agrícola comum entre países, entre produções e entre produtores. Para acabar com a distribuição de rios de dinheiro pela simples posse da terra, sem nenhuma obrigatoriedade de se produzir. Para favorecer a pequena e a média agricultura e a agricultura familiar. Para recuperar importantes instrumentos de regulação da produção e dos mercados em setores como o leite ou a vinha, instrumentos que se estão a revelar decisivos para assegurar a sobrevivência destes setores e para assegurar outra coisa: preços justos à produção. Garantir preços justos à produção deve ser um objetivo fundamental da reforma desta política agrícola comum. Que assumam então todos as suas opções e que o façam agora antes das eleições. Estão disponíveis para apoiar estas medidas que vamos propor ou continuarão a apoiar as reformas da PAC que se revelaram destrutivas para a agricultura e para a produção nacional? Às vezes tem piada ouvir os candidatos do PS, do PSD e do CDS discutirem por aí as taxas de execução do PDR 2020 ou do PRODER. Então não foram eles os três, PS, PSD e CDS, que aprovaram no Parlamento Europeu e que submetem o país a regras que obrigam Portugal a não investir para não aumentar o déficit? Então não foram o governo do PSD e do CDS que, assim que entraram pelo Ministério da Agricultura adentro, cortaram mais de 200 milhões de euros no PRODER, exatamente para não agravar o déficit? No desenvolvimento rural, para não agravar o déficit? Pois para a CDU, o apoio à produção nacional e o investimento público decisivo para dinamizar essa produção nacional estão à frente, devem estar à frente do cumprimento cego das regras orçamentais e do déficit que impedem o desenvolvimento do país. Regras estas, vejam bem, que aqui há uns anos um presidente da Comissão Europeia até chamou de estúpidas, mas que se mantiveram desde essa altura. Pior, foram ainda mais apertadas nos últimos anos e foram mais apertadas ainda também pela mão dos deputados do PS, do PSD e do CDS no Parlamento Europeu que votaram o aperto dessas regras. Regras estúpidas, sim, porque para poupar €1 no investimento impedem que se gere riqueza várias vezes superior àquilo que amealham com essas parcas poupanças. Para a CDU, o investimento de que esta região precisa não pode ficar dependente de investimentos que nunca chegam, que nunca se concretizam. E não é só na agricultura. É também o caso, por exemplo, do IP8, que é necessário em perfil de 4 faixas e sem portagens entre Santa Margarida e Vila Verde de Ficalho. Investimentos que são necessários, alguns deles há muitos anos. Poderíamos acrescentar a ferrovia, com as ligações Beja-Casa Branca e com a ligação ao Algarve via Funcheira, entre tantos outros investimentos a que o Plano Nacional de Investimentos do ex-ministro Pedro Marques ou não responde de todo, ou o nível de resposta que dá a estas necessidades está no plano da indigência. Caros camaradas, estimados amigos, este é o tempo de avançar. É preciso avançar e não andar para trás. E nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, com mais apoio e mais votos na CDU,
estas eleições são o primeiro momento para afirmarmos esta vontade, esta força e esta confiança. Há muitas razões para votar na CDU. Todos aqueles que queiram garantir que de lá se aproveitam todos os meios, recursos e possibilidades a favor do nosso país, sabem que isso só será conseguido com o reforço da capacidade de intervenção da CDU. Todos os que queiram garantir vozes firmes no combate e na rejeição de todas as medidas e de todas as decisões que prejudiquem o nosso país e o nosso povo, sabem que têm nos deputados da CDU voto certo e seguro. Todos os que queiram ter no Parlamento Europeu deputados para servir o país e não para se servirem do cargo, sabem que essa é a marca distintiva dos eleitos da CDU, que assumem o livre compromisso de não serem beneficiados nem prejudicados pelo desempenho de quaisquer cargos públicos. Um alerta, camaradas. O que está em causa nestas eleições é a eleição de deputados, de 21 deputados portugueses para o Parlamento Europeu. Aqueles que querem fazer desta uma batalha para ver quem ganha são os mesmos que nas últimas décadas têm feito o país perder. E agora está nas mãos de cada um decidir, ou avançar ou andar para trás, ou dar força aos que lutam entre si para ver quem é que melhor defende a União Europeia em Portugal, ou dar força aos que não abdicam de defender Portugal, os trabalhadores e o povo, perante as arbitrariedades dos que mandam na União Europeia. E aqui estamos, camaradas e amigos, com toda a confiança. Confiança nesta força que aqui está hoje, que ontem esteve no Algarve, que amanhã há de estar em Setúbal, depois em Lisboa, em Leiria, em Coimbra, no Porto e em Braga. Uma força que se levanta por todo o país para um grande resultado da CDU. Há uma moda muito conhecida do cante que diz mais ou menos assim: no Alentejo eu trabalho, cultivando a dura terra, vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu trabalho, lançando a semente à terra. Este é o tempo de lançar a semente à terra. Havemos de colher o que semeamos neste Portugal de Abril, um Portugal com futuro. Viva a CDU!